Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. Professor Carlos aqui. Daremos início agora a mais uma aula de produção textual, certo? E como sempre, a gente vai começar com uma correção da nossa atividade passada. Daremos início, iremos introduzir um novo conteúdo, certo? Então, me acompanhem e vamos lá. Correção e atividades. A gente havia visto um texto sobre matéria jornalística, como vocês devem lembrar, e as atividades estavam na página 38. O texto estava na página 37, as atividades na página 38. Lembrando que eu também coloquei bastante conteúdo fora do que está no livro, né? Para te dar assim mais base, para que você possa responder as atividades com mais segurança, certo? Com mais certeza, o que é muito importante, porque às vezes o que está no livro não é o suficiente, como você deve ter notado, por exemplo, na disciplina de língua inglesa, né? Que os professores têm que trazer coisa de fora para dar uma base maior, né? Isso é muito importante. Por isso que eu coloquei esse conteúdo por fora do que está no livro, né? Para que você possa pesquisar mais, que você possa fazer uma atividade melhor respondida, principalmente pela seguinte questão. Todas as questões, no caso as duas questões dessa atividade, são questões de resposta pessoal. Então você tem que ter uma bagagem aqui na cabeça de conhecimento para que você possa responder da melhor maneira possível, porque embora seja resposta pessoal, tem que ser uma resposta pessoal dentro do mais coerente que a questão pede. Pede que você dê uma resposta pessoal, mas se você dê sua opinião, e para você dar sua opinião sobre determinado assunto, você tem que conhecê-lo. Você tem que saber como é que aquele assunto se desenvolve, como é que aquela coisa funciona, certo? Por isso que eu coloquei aquele conteúdo a mais fora do que está no livro. Bom, primeira questão, página 38. Entreviste alguém que você costuma, alguém que você sabe que costuma acompanhar notícias, né? Por qual veículo você prefere se informar? E por que esse é o seu meio favorito de obter informações? Claro, aqui a resposta da pessoa que você iria entrevistar seria pessoal. Mas aqui você pode colocar, por exemplo, que você notou que a pessoa entrevistada prefere esse meio de comunicação porque ela também não tem acesso a outros, né? Ela prefere, por exemplo, a TV, no caso de um senhor de 60 anos, 65 anos, ele prefere ver notícias pela TV do que pelo telefone, né? Porque são poucas pessoas aqui na cultura brasileira, aqui no Nordeste principalmente, dessa idade, que tem facilidade de manusear o telefone, tem facilidade de acessar a internet, principalmente para ver essas coisas, né? É mais fácil ver na TV, é mais prático para esse público, né? Por exemplo, se você entrevistar uma pessoa mais jovem e que gosta de ver notícias, né, como é o meu caso, eu só vejo pelo telefone, né? Eu não fico esperando a notícia chegar a mim, que é o caso da televisão. Quando a gente vê notícia pela televisão, a gente só vê o que eles querem passar para a gente, né? E a gente fica nessa condição de esperar a notícia chegar, né? Quando você vai lá e procura, né, a notícia, aí a história é outra, né? Ou pelo menos a história pode ser outra. B. Qual é a sua motivação ao buscar notícias? O que é que ele influencia a buscar notícias? Isso também está direcionado ao que tipo de a terceira questão, né? Que tipo você prefere? Artigo, matérias ou reportagens? E por quê? Mas ainda na B, qual é a sua motivação ao buscar notícias? É me informar, me distrair, é me manter por dentro da política, saber o que está acontecendo na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país ou até mesmo no mundo. Ou até mesmo fora dele, né? Por exemplo, quando a gente vê notícias da NASA sobre asteroides, vai passar perto da Terra, essas coisas, né? É muito interessante. Cada um busca notícias de acordo com o que lhe interessa, né? Esse é o principal. C. Que tipo você prefere? Que tipo de matéria jornalística você prefere?
artigos, matérias ou reportagens. E por quê? Eu vou dar o exemplo do artigo. Vamos supor que a pessoa tenha respondido o artigo. Ela pode dizer, eu prefiro artigo do que reportagem, prefiro artigo. E por quê? Porque quem escreve o artigo, né, artigo de opinião, como o nome já diz, coloca ali a sua opinião. E, por exemplo, eu tenho um certo escritor de artigos, de jornal, que ele tem uma opinião política parecida com a minha. Então, pode ser por isso que eu prefiro ler os artigos dele. Talvez eu goste de ler, de ver as reportagens de uma emissora, né, ou então de um jornal, porque aquele jornal traz muita coisa que eu gosto, traz informações sobre cultura, sobre shows perto daqui, da cidade, ou em Fortaleza, né? Ou ele traz matérias importantes sobre ecologia, sobre moda, sobre turismo, seja lá o que for, cada um prefere de acordo com o que lhe é conveniente, de acordo com o que você gosta. D. Fale resumidamente sobre uma matéria jornalística que o tenha marcado por causa da maneira como foi escrita. Aqui, o que é que acontece? O que é que acontece aqui? É o seguinte, você ficou, por acaso, chocado, ficou marcado de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa com alguma matéria, pela maneira como ela foi escrita, a linguagem, como é que eu posso dizer, estava de acordo com o que você esperava, e por isso você ficou marcado, porque o jornal escreveu exatamente o que você queria, ou a linguagem foi totalmente diferente do que você esperava, né? Você não sabia que o jornal iria escrever daquele jeito, você não sabia que aquela notícia ia ser passada para a sociedade daquele jeito. Você ficou, aliás, marcado com alguma notícia assim, então seria o que você deveria ter colocado na letra D. Segunda questão. Pesquise uma notícia e escreva um artigo, uma matéria sobre ela no seu caderno. Siga as instruções. Consulte diferentes fontes que informem sobre o mesmo fato para produzir seus textos. Eu já corrigi de quem mandou, mas estou esperando de quem ainda não mandou, certo? Dos que eu corrigi, ficaram bem interessantes. Eu posso dizer que ficaram interessantes. Mas de quem ainda não mandou, o professor está ansioso para receber, certo? Então vamos lá. Vamos agora para a entrevista. O que é entrevista? Entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo por meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, ou os entrevistados, que responde ou respondem as perguntas, né? Então, o que é que a gente tem aqui na definição de entrevista? É um gênero que informa algo sobre a pessoa. Por exemplo, eu posso entrevistar alguém para fazer perguntas sobre ela, ou eu posso entrevistar alguém, por exemplo, o secretário de Segurança Pública, para saber quais estão sendo as ações da Secretaria de Segurança Pública sobre a violência, né? Sobre a violência nesse período de pandemia. E falando de pandemia, por exemplo, entrevistar o secretário de Saúde para que ele fale sobre as ações da sua secretaria no enfrentamento ao coronavírus, né? Nesse caso, eu não estou entrevistando essa pessoa buscando informações sobre ela, e sim sobre coisas relacionadas ao trabalho dela, né? E o entrevistador fazendo perguntas à pessoa ou às pessoas. Uma função social muito importante. Conhecimento, a formação de opinião. Opa, o que foi isso?
Só um minutinho, teve uma falha técnica aqui. Bom, voltamos. Continuando. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Uma vez que, aliás, se propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. Então vamos lá. Aqui fala que a entrevista tem sua função social, que essa função não apenas é importante, como ela é essencial, levando o conhecimento de um lugar para o outro, de uma cabeça para outra, certo? E formando opiniões, né? Formando posicionamentos críticos e também posicionamentos políticos, né? Posicionamentos de entendimento sobre o que acontece na sociedade, sobre como as pessoas pensam, né? Como pessoas de determinadas classes sociais pensam, certo? Isso é um dos papéis da entrevista. Por exemplo, quando você vai entrevistar um professor, você está sabendo como é que a educação funciona, pelo menos naquela cidade, naquela escola, né? Então isso é importante que a sociedade saiba sobre isso. A entrevista é muito importante. Vamos lá. E aqui é o seguinte. Nessa página, o que é que aconteceu? Metade da esquerda aqui é a atividade anterior e agora a gente tem o nosso tema, né? Leia a entrevista do professor e supervisor da Rede Pública de Ensino de Valinhos, Carlos Eduardo de Oliveira Klebs, publicada na revista Construir Notícias. Ele explica a respeito da relação entre professores e alunos de maneiras de aproximar o conteúdo da realidade e do interesse dos jovens, né? Então aqui a gente vai ter perguntas relacionadas a essa revista. A escola é conectada com a vida do aluno. E aqui de azul, o nome dele, Carlos Eduardo. Então, a gente deduz o quê? Que o Mundo Jovem vai ser a revista, o caderno, aliás, da revista, que a revista é Construir Notícias, né? A gente pode ler aqui em cima o nome da revista, olha só. Caneta, aqui. Revista Construir Notícias. E entrevistado aqui pelo caderno Mundo Jovem, certo? Vamos lá. As perguntas são as seguintes. Para a escola e o professor, é importante perguntar quem é o aluno? Carlos Eduardo responde: acho que esta é uma pergunta que muitas vezes as escolas não se fazem. Quem é o aluno? Uma pergunta que tem que ser feita, não só de forma genérica, mas em cada sala de aula, em cada região do país, em cada realidade social diferente. Porque essas pessoas são diferentes. Às vezes os próprios materiais didáticos de ensino não se questionam sobre isso. Assim, muitas vezes percebemos que há um descompasso entre o que a escola oferece e o que de fato é a cultura com a qual esses jovens estão mais em contato. Não se pergunta do que ele gosta, o que ele escuta, quem ele é. Então, os currículos devem considerar a cultura do jovem. Perceba que é o seguinte, a gente tem só MJ e CE. MJ é Mundo Jovem e CE é Carlos Eduardo. Vamos lá. A singularidade do ser humano está expressa em qualquer faixa etária. É preciso que os professores e escolas procurem definir melhor de que maneira abordar a cultura desse jovem e como usar isso para construir pontes entre aquilo que a escola pretende e aquilo que o sujeito deseja ou espera da escola. Muitas vezes, no ensino médio, temos uma sensação de que é possível aprender quase tudo e o jovem se percebe como alguém que ainda não sabe muita coisa, mas que é capaz de aprender qualquer coisa, desde que tenha acesso a isso e se interesse por isso. Mas os interesses são muitos, e quando a escola decola
Ou seja, quando a escola vai muito acelerada, quando ela se depara com a vida cultural dessas pessoas, ela se torna um espaço artificial. Trabalha conhecimentos que não são percebidos pelos jovens como conhecimentos que se conectam com sua vida cotidiana ou com seu universo de interesses, de expectativas. Mas os conteúdos podem ser adaptados para cada realidade de forma diferente. O que ensinar é uma coisa pré-definida culturalmente. Nós temos uma matriz curricular do ensino médio, mas há certas coisas que não estão nessas matrizes e são demandadas pelos jovens, coisas que eles querem conhecer e conversar. O currículo deve ser permanentemente revisto. Ele não pode ser estático. Ele não pode também ser construído somente em função do mercado de trabalho ou das expectativas da universidade. Ele tem que ser construído em cima de uma proposta de formação humana. Se pensarmos em função do mercado, o mercado vai começar a ditar o que a escola tem que oferecer. Tem muita coisa importante para a formação humana que não é importante para o mercado e vice-versa. Nessa fala aqui do Carlos Eduardo, ele está querendo dizer o seguinte, lembrando que currículo não é apenas aquela folha que a gente entrega no trabalho, aliás, na empresa que a gente quer trabalhar. Currículo na educação se refere ao seguinte, se refere ao plano do que será ensinado naquela escola, do que será ensinado naquela sala, do que será ensinado para aquele aluno. Um currículo é um plano de ideias, de conhecimentos que serão passados para um aluno. Então ele está dizendo aqui, olha, o currículo deve ser permanentemente revisto, ou seja, esse plano de educação deve ser revisado, deve ser revisto, né? Ele não pode ser estático, não pode ser fixo, não pode ser a mesma coisa hoje e daqui a 50 anos ser o mesmo currículo, né? Não pode ser o mesmo currículo de hoje daqui a 50 anos. O mundo muda, a educação também tem que mudar, certo? E os aspectos metodológicos? Percebemos que os professores no ensino médio, especialmente no primeiro ano, muitas vezes recebem os alunos que são desconhecidos até na própria escola. Porém, o planejamento é feito antes da chegada desses alunos. Por exemplo, em literatura, os textos geralmente são escolhidos em função daquilo que é mais fácil, do que já foi trabalhado. É o mesmo texto e da mesma forma. Assim, perde-se uma oportunidade muito importante de conhecer o que os alunos novos estão trazendo, o que já leram, o que gostariam de ler, que tipo de história, quais assuntos estão pulsantes nos seus discursos. Com essa metodologia de fazer planejamento anterior, em alguns casos o professor fica amarrado. Ele acaba tendo que dar sequência ao planejamento porque é cobrado, inclusive pela família do aluno. Pessoalmente, percebi que essa estratégia não pode dar certo. Já fiz um planejamento para alunos do sexto ano que eu presumia serem alfabetizados, mas fui impossibilitado de dar sequência ao plano. O professor às vezes presume que o aluno já vem mais ou menos pronto, e daí, obviamente, não há projeto que se sustente apoiado num plano virtual, concebido à revelia daquilo que realmente é a cultura da qual esse jovem participa. Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte, que fazer um currículo antes de ver o aluno talvez não dê certo, porque eu planejo dar uma aula para um aluno desconhecido, por exemplo, para uma turma que eu não conheço, baseado naquilo que eu acho que eles deveriam conhecer, né? Eu acho que eles já deveriam conhecer certa coisa em matemática. Eu acho que eles já deveriam conhecer certas coisas em língua inglesa. Então o que eu faço? Eu planejo uma aula, planejo um ano inteiro, sem conhecer a turma. Eu vou conhecer a turma no começo do ano, em janeiro. E aí quando eu chego na sala de aula, a turma não é aquilo que eu esperava. Eles não sabem aquilo que eu pensei que eles sabiam. Eles estão no, sei lá, terceiro ano do ensino médio, mas não sabem de certas coisas do primeiro ano ainda. Então, fica complicado, né? É isso que ele está querendo dizer.
Na relação entre professor e aluno, o que é importante? O professor tem que ser educado. Se o aluno está tendo uma dificuldade, aliás, uma atitude inapropriada e o professor reagir com gritos ou expulsão, o aluno detestará cada vez mais o professor, porque o aluno não tem maturidade suficiente para perceber que aquele gesto tinha o objetivo de fazer com que a sala toda prestasse atenção e aprendesse. O aluno toma como uma coisa pessoal. O professor não gosta de mim. E se ele não gosta de mim, também não vou gostar dele. Não, não é assim. A escola, que é um microcosmo da sociedade, tem certas práticas muito esquisitas. A expulsão, por exemplo, se um aluno apresenta problemas na escola, esta o expulsa. Não temos esse mecanismo na sociedade. Não podemos expulsar pessoas. Penso que a escola precisa achar uma forma de lidar com esse aluno. O professor que tem uma boa relação com os alunos é aquele que procura dialogar com eles. Se houver um fechamento, as escolas tendem a piorar. As coisas, aliás, tendem a piorar. Então, eu acho que ler livros, discuti-los, deixar os alunos falarem é importante. É importante para também ser ouvido. É importante ouvir para também ser ouvido. Como professor, quais foram os aprendizados que te marcaram? Os alunos trazem coisas novas, músicas, leituras, que são objeto da cultura contemporânea e pouco me interessariam se não fosse por essa relação. E como eles têm uma relação muito forte com essas coisas, eu preciso conhecê-las. Conhecer o que estão vendo e complementar com aquilo que tem relação, complementar que aquilo tem relação com outras coisas, ampliam, né? Ampliam, enriquecem a forma como eles vão ler aquilo daí para frente. O professor tem que ter uma abertura de querer aprender também. O professor de ensino médio, por exemplo, tem que entender de música, de artes, de um modo geral, que são atrativas para essa faixa etária. Tem que procurar entender um pouquinho os posicionamentos políticos e ideológicos, as questões de relacionamento dessa faixa etária, para poder dialogar com eles, para poder, inclusive, quando solicitado, conversar e aconselhar. Ninguém procura conselho com alguém que está totalmente distante. Muitas vezes o amigo que procuramos é aquele que nos compreende, porque partilha o nosso universo cultural de forma mais abrangente. Agora, o professor que fica lá distante no seu pedestal e que minimiza o drama que o aluno está vivendo, se o aluno está chorando por causa de namorado, por exemplo, precisa compreender que aquela pessoa está passando por uma fase dolorosa emocionalmente. O professor deveria ter a sensibilidade de conversar sobre essas questões de forma mais respeitosa, generosa. É um relacionamento bem familiar? Uma criança não precisa ser infantilizada. Um adolescente não precisa ser negligenciado e infantilizado também. A postura artificial não é bacana. É legal o professor realmente se preocupar com as questões que o jovem traz e conversar com ele de forma franca, como alguém que já foi jovem e já passou por algumas situações semelhantes. Hoje, existem outros elementos que o professor precisa conhecer para compreender melhor o jovem. Conhecer as redes sociais, como os jovens se relacionam através dela, o que elas trazem de bom, o que pode ser problemático. A escola é um espaço de informação, mas não é só isso, é um espaço também para uma abordagem sensível que faz com que se quebre o gelo e aproxime as pessoas. Os professores têm que se contagiar para trabalhar numa mesma visão dentro da escola. Se a equipe de professores se fortalece num comportamento acomodado ou insatisfeito, quando aparece um professor que mantém o entusiasmo e começa a puxar um ao outro, isso começa a se tornar positivo e contagia os demais. Em qualquer relação social, quando encontramos uma pessoa que produz ideias, que se envolve com as coisas, que faz e acontece, nos empolgamos também e procuramos assumir uma postura de apoiar e de ajudar.
Uma entrevista, né, já que aqui acabou a entrevista, uma entrevista consiste na interação de duas pessoas ou mais, né, duas ou mais pessoas, na qual alguém pergunta e os outros respondem. Existem diversos tipos de entrevista, como as jornalísticas, de emprego, sociais, psicológicas e etc., que têm diferentes objetivos, como informar ou formar opinião. As entrevistas, quando publicadas a fim de informar ou entreter, são publicadas sem alteração, ou seja, o que está escrito equivale exatamente às respostas que o entrevistado concedeu, incluindo os comentários. É comum notarmos, apesar da formalidade que normalmente há, marcas de uma conversa regular, normalmente expostas entre parênteses, ou seja, a entrevista ela muito se parece com uma conversa, com fala mesmo, entre duas pessoas. Você já deve ter visto alguma entrevista em que a transcrição da resposta é interrompida por parênteses, descrevendo ações do tipo risos, pensa um pouco antes de continuar, ou toma um pouco de água. Uma entrevista pode ser veiculada em publicações impressas, jornais, revistas ou livros. Há várias entrevistas com personalidades que foram transformadas em livros, em sites na internet, em programas de rádio ou TV. Nos dois últimos, inclusive, há programas dedicados apenas a entrevistas, no caso rádio e TV. Não importa qual tipo de entrevista ou qual o objetivo, o entrevistador deve estar bem preparado para realizá-la e com perguntas pertinentes ao tema, perguntas importantes que permitam que quem está apenas acompanhando permaneça interessado. É válido ainda que durante o processo o entrevistador faça anotações que julgar importante a fim de complementar a sua publicação. Agora vamos às nossas atividades, né? Responda. Todas as respostas são pessoais. Você gosta de acompanhar entrevistas? Sim ou não? Se sim, de que tipo? Você já participou de alguma entrevista como entrevistador ou entrevistado? Se sim, qual era o tema? Você lembra de alguma entrevista interessante que tenha acompanhado recentemente? Você lembra? Escreva resumidamente quem foi o entrevistado e sobre o que foi falado. Entreviste alguém que julgue interessante. Quem é essa pessoa e por que foi escolhida? Você pode escolher seu pai, sua mãe, seu amiguinho, né, pelo telefone, você pode fazer isso. Sobre o que você pretende conversar com ela? Por quanto tempo você pretende falar com ela? E o que você pretende perguntar? Escreva 7 perguntas que você pretende fazer durante a entrevista. Né? Você pode perguntar sobre de onde a pessoa veio, né? De onde ela nasceu, a data, o que é que ela gosta de comer, quais são os programas favoritos dela, qual é a música favorita dela, essas coisas, o que é que ela gosta de ler, se ela gosta de sair, se gosta de fazer exercício físico, como está sendo a quarentena dessa pessoa. Você pode perguntar muitas coisas. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu particularmente adorei. E ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço.